O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro fez novas pressões nas redes sociais e a Valéria Luizetti é quem vai contar pra gente agora. Chega aí, minha amiga, bem-vinda. Pois é, boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Novas movimentações que a gente tem trazido aqui dia a dia. Hoje, Eduardo Bolsonaro, então, fez uma republicação num vídeo do comentarista Paulo Figueiredo, em que ele diz que os Estados Unidos ainda podem aprovar novas sanções ao Brasil. Durante essa republicação na rede social X, ele comentou, abre aspas, não, o presidente Donald Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil ainda, dando a entender, então, que realmente essas sanções podem vir e que eles estariam, de alguma maneira, ali tentando articular de acordo com os interesses pessoais. No vídeo, Paulo Figueiredo afirma ainda que ele e Eduardo Bolsonaro estão comprometidos em boicotar, abre aspas, qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita, fecha aspas. Algumas horas depois também, Evandro, a gente já tinha trazido isso ontem aqui, né? Essa postura deles de que a anistia seria a única solução aí para reverter ou não realmente implementar essa taxa de 50% dos Estados Unidos aqui no Brasil. E, na verdade, ele tem colocado a anistia, né, aos envolvidos do 8 de janeiro como a solução. E, diante disso, ele teve um embate ali, tem tido um embate, principalmente nas redes sociais, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas algumas horas depois desse post aqui que eu comentei no início, ele fez um outro dizendo que hoje ele conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intermediado, inclusive, mais uma vez, pelo Paulo Figueiredo, e escreveu assim, abre aspas, de lado a lado foram expostos pontos de vista e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros, visões de mundo diferentes são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta. Vamos adiante debater o que interessa, fecha aspas, trazendo aí uma outra visão do que pode estar acontecendo nos bastidores. Ainda assim, Tarcísio continua, né, articulando e conversando com empresários e também com responsáveis pelos negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas a gente vê aí uma possível bandeira branca entre os dois, né, que estariam provocando aí essas duas posições, um racha dentro do próprio bolsonarismo, e a gente segue acompanhando essas falas ou críticas que vêm acontecendo hora a hora nas redes sociais, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Valéria. Vamos trazer aqui no nosso telão, então, essa manifestação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Não, presidente real Donald Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil. Ainda. Fábio Piperno, há motivos para se jogar uma bomba nuclear no Brasil? Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, né, ele é um presente para o presidente Lula. É impressionante como ele tem ajudado demais o presidente Lula, porque essa retórica agressiva de assumir na visão dele, né, que só com anistia ao presidente Bolsonaro essa guerra tarifária vai poder ser encerrada. Ele está dizendo isso. Se é real ou não, isso é uma outra história. Mas ele é alguém que reforça e dissemina essa tese. Isso é um presente para o presidente Lula. Aí quando alguém é questionado sobre os reais motivos, né, de toda essa crise, é evidente que isso vai ser mencionado. E outra coisa que me chama a atenção é como ele e o irmão dele gostam dessa retórica de bomba nuclear no Brasil, porque o Flávio Bolsonaro falou isso outro dia. Quer dizer, é como se eles defendessem uma punição cada vez mais severa ao Brasil em troca da anistia. Isso, repito, é um presente para o presidente Lula. Zé Maria Trindade, você entende que seria um presente para o presidente da República a maneira como Eduardo Bolsonaro vem se manifestando? Olha, essa publicação é tão esquisita, tão estranha, que eu tenho até dificuldade de falar sobre isso, né? Eu tenho o maior respeito pelo Eduardo Bolsonaro, a gente às vezes troca mensagem aqui, ele me manda mensagem, como o pai dele, mas esse ainda, num momento em que os governistas estão jogando sobre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro essa dificuldade do comércio brasileiro, ele falar de que está bom demais, que vai piorar, e sobre uma bomba no Brasil, isso é muito sério.
Sugerir isso só pode ser assim, sei lá, um divórcio da realidade. Porque falar dessa forma sobre uma bomba nuclear é complexo demais. Os Estados Unidos, sim, tem um poderio militar muito grande e tem ogivas nucleares. E não sei se isso é brincadeira. Olha, eu vou te ser sincero, eu tenho que concordar com o Piperne. Isso é um presente para os governistas, que devem estar rindo, né? Não é possível um negócio desse, uma publicação assim. Eu chego a dizer que é perto de irresponsabilidade para um deputado federal que foi o mais votado do Brasil nas eleições anteriores e que ainda está no mandato, e está dizendo que não vai voltar para o Brasil com medo de ser preso. Quer dizer, as pessoas aqui estão acostumadas a lideranças. A líder tem que ficar na frente. O líder tem que assumir responsabilidades. Então, uma publicação assim parece brincadeira. Uma bomba nuclear não é brincadeira. A gente conhece o que aconteceu em Nagasaki e Hiroshima, e naquela época a bomba era ainda artesanal, eu diria. Hoje, a complexidade do desenvolvimento tecnológico transformou uma ogiva nuclear num poderio de destruição muito grande. E falar assim, ele está querendo que o Trump jogue uma bomba nuclear no Brasil para salvar o pai dele, eu realmente tenho dificuldades de comentar isso. Fala, Gani. Olha só, eu acredito que o Bolsonaro seja inocente, por mais que tenha cogitado uma intervenção militar para anular o resultado das eleições, mas não seguiu adiante, não houve a tentativa de golpe, mas eu acho que isso é completamente inócuo para livrar a sua situação, Evandro. Então, a gente não pode confundir aqui o que é análise e do que é wishful thinking. Então, muitas vezes, as pessoas querem aquele wishful thinking. É isso daí. Se tiver uma tarifa, vai mudar a decisão lá na Suprema Corte. Não vai. Veja, há inúmeros países embargados pelos Estados Unidos. Embargados, é muito pior que uma tarifa. Não há comércio com os Estados Unidos e simplesmente os regimes continuam há anos. Então, é uma ideia muito utópica, é quase uma dissonância cognitiva que ninguém quer entrar em contato com a realidade. E todo mundo se apega a essa esperança, fala, não, mas é com isso que vai soltar Jair Bolsonaro. E não vai. Por quê? Porque isso não vai mudar o entendimento da Suprema Corte. O caminho não é externo, o caminho é interno. Agora, falando em entendimento ou desentendimento, a gente acompanhou algum nível de desentendimento entre Eduardo Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Críticas que vieram do filho de Jair Bolsonaro, e a gente sabe que há um ambiente político favorecendo bastante a isso também, porque o nome de Eduardo Bolsonaro seria um nome provável para as eleições de 2026, assim como o de Tarcísio de Freitas, e teria que permanecer um deles nessa categoria ou nesse grupo para seguir adiante. Pois bem, depois desses desentendimentos que nós acompanhamos nas redes sociais nos últimos dias, hoje Eduardo Bolsonaro fez uma publicação falando sobre diálogo com Tarcísio de Freitas. Vamos trazer essa manifestação? Tive uma boa e longa conversa agora com o governador, intermediada pelo Paulo Figueiredo. De lado a lado foram expostos pontos de vistas e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros. Visões de mundo diferentes são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta. Vamos adiante debater o que interessa. Bruno Musa, para você, por que houve essa mudança de posicionamento de Eduardo Bolsonaro em relação a Tarcísio de Freitas? O que para você rolou nos bastidores para que ele trouxesse uma fala um pouco mais moderada e não apontando mais o dedo na cara do governador de São Paulo? Olha, Evandro, como eu mencionei na semana passada, tem certas coisas que eu acho que a gente deve ter a humildade suficiente de dizer, não tenho a menor ideia. Porque realmente é uma mudança extremamente significativa. O que eu ousaria dizer é que, logo depois que nós comentamos a fala dura do Eduardo Bolsonaro contra o Tarcísio, eu não lembro se no mesmo dia ou no dia seguinte que nós comentamos aqui, o seu irmão, Flávio Bolsonaro, teve uma fala já muito mais amena com relação ao Tarcísio, até contradizendo um pouco as falas duras do irmão, do Eduardo, com o Tarcísio. O que pode estar, o que me passa na cabeça, e o único que pode estar rolando, é mais ou menos uma mensagem como, olha, Tarcísio, estamos juntos, não nos abandone nesse momento.
você está junto com a gente desde o começo, não é hora de você pular fora. Que eu não sei se o Tarcísio realmente estava pulando fora, como foi noticiado pela mídia. Então, ali nas entrelinhas, ali dentro daquela mesa de negociação onde nós jamais teremos acesso, acontecem certos estratagemas, certas negociações que muitas vezes fogem ao nosso conhecimento, à nossa interpretação do lado aqui de fora, que é bastante complexo. Mas o que me parece se o Bolsonaro continuar inelegível ou vier a ser condenado, que eu concordo com o Alan, não acho que ele tenha praticado crime, mas acho que ele será condenado, para mim fica muito claro que esse será o entendimento da corte, ela não mudará, não voltará atrás, e se ela não mudar, o nome, digamos, mais fácil, mais conhecido nacionalmente é o próprio Tarcísio. E aí, inevitavelmente, você entrar numa briga agora com quem te substituiria e muito bem poderia te apoiar, eu acho que também é pouquíssimo estratégico, né? Interessante. Fala, Gani. Eu tenho duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é a pressão do agronegócio. Então, falando o seguinte, olha, peraí, Eduardo Bolsonaro, tudo bem que a tarifa é um instrumento de pressão, mas a gente vai perder muito dinheiro. Eu acho que essa articulação passando pelo próprio presidente. Exatamente. Então, vem o agronegócio, se comunica com o próprio presidente, e o presidente vai lá e fala... O 03, exatamente. Dá uma seguradinha aí. Dá uma segurada, porque o Tarcísio está tentando alguma coisa, caso contrário a gente vai perder muito dinheiro e a gente é da sua base de apoio. Quer dizer, é o mundo real se impondo, Evandro, é o mundo do dinheiro, é o pragmatismo econômico. Então essa é uma hipótese. Uma segunda hipótese, que eu acho menos provável, mas em certo sentido, se o Tarcísio ganha as eleições, quem é que pode dar a graça para o Bolsonaro? É o Tarcísio. E ele já prometeu isso. Fala, Piperno, o que foi? Olha, tem duas coisas que eu acho que são importantes nisso. A primeira é isso que o Alan falou, pressão de setores econômicos. E o agronegócio, principalmente, puxando a fila, coisa que, aliás... eu falo sobre isso há pelo menos uns 4 meses. Quando começou essa história de tarifa, eu falava, gente, eu quero ver se no dia que o Brasil for taxado, como é que a turma que usou o bonezinho vermelho vai se explicar para o seu eleitor. Seu eleitor lê-se. Principalmente os empresários do setor do agronegócio. É evidente que haveria uma incoerência muito grande e uma dificuldade de comunicação com esse grupo. Como é que você vai conseguir convencer esse grupo que está prestes a perder muito dinheiro a ficar, né, do lado de quem está realmente forçando a barra para que essas tarifas, essas sanções sejam impostas? A segunda coisa, veja, a gente sabe que o presidente Bolsonaro não é exatamente um diplomata no momento de lidar com as palavras. Eu não duvido que em algum momento ele tenha chegado para o seu filho 03 e falava, ô seu burro, o negócio é o seguinte, como é que você vai pressionar o STF, acenar com uma chantagem ao STF do tipo ou anistia ou tarifas no momento em que eu corro o risco de ser preso? Mas, gente, isso é uma coisa evidente. O presidente Bolsonaro e todos nós, o Alan, o Bruno, o próprio Zé Maria, todos acham que, independentemente de acreditar ou não na culpa do presidente Bolsonaro, que ele será condenado pelo STF. Muito bem. Se isso parece iminente, qual a chance desse tipo de pressão em cima da Suprema Corte surtir algum efeito? Chantagear o STF, ou seja, ou dar anistia para o meu pai, ou então vai ter tarifa. Isso é uma burrice danada.